Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui do Excel Sem Rodeios e eu vim trazer mais um conteúdo de Excel para vocês, beleza? Então, no conteúdo de hoje, nós vamos pegar aqui o histórico dos últimos 20 anos aqui no valor da gasolina, tá? Então, eu peguei aqui um preço médio do mês de março, tá? A nível nacional aqui, desde 2002. Eu peguei também quanto que estava o salário na época e quantos litros que um salário podia comprar de acordo com cada período, tá? Então, eu peguei essas informações aqui lá no Tabela de Frete, é um site onde tem alguns preços aqui de combustível e ele gera históricos aqui de acordo com a média, beleza? Então, março é porque ele analisa aqui o primeiro trimestre de cada ano. Então, vamos lá, nós vamos criar dois tipos de gráficos aqui nesse exemplo. Um gráfico de linha para representar aqui qual que foi o movimento do valor do preço da gasolina, tá? E outro, um gráfico de coluna para identificar aqui quantos litros que poderia se comprar aqui com o salário mínimo da época. Então, a primeira coisa, para quem já fez os meus cursos, para quem me conhece, é transformar essas informações aqui em tabela. Então, Ctrl T, né? Eu seleciono todo o meu intervalo, Ctrl Alt T é o atalho para eu criar essa tabela. Então, criando aqui a minha tabelinha, eu vou regular aqui o tamanho das minhas colunas para não ficar tão grande. Essa linha do cabeçalho eu posso aumentar um pouquinho. E agora eu vou formatar. Então, a primeira coisa, eu formato em formato de moeda o salário mínimo da época. Depois eu venho aqui e vou formatar também o meu preço da gasolina e vou colocar quatro casas decimais, beleza? E aqui eu vou transformar esses litros, aqui a quantidade de litros por salário, em contábil, valor contábil. Então aqui a gente tem a nossa tabela formatadinha, beleza? E vamos começar a criação do nosso primeiro gráfico. Então vamos abrir aqui uma planilhinha e aqui eu vou colocar gráfico 1 de linha, tá? Então, a gente vai vir aqui no menu Inserir, selecionamos aqui o gráfico de linhas, eu vou pegar esse primeiro aqui e vou posicionar ele aqui na minha planilha, tá? Vou deixar ele bem grande aqui para ficar bem visual aqui o que a gente vai fazer. Então, quando a gente insere um gráfico sem selecionar as informações que a gente quer, primeiramente ele apresenta aqui um gráfico em branco. Então, eu vou pressionar com o botão direito em cima dele e vou vir aqui em Selecionar Dados. Aqui em selecionar dados, no intervalo de dados do gráfico, eu vou deixar que aqui o Excel vai fazer esse preenchimento de acordo com a série e com as categorias que eu selecionar. Então, eu vou adicionar uma série. O nome dessa série aqui, eu venho aqui no meu histórico e vou colocar preço médio da gasolina em março. Beleza. E os valores que correspondem a essa série são todos os valores que estão na coluna do preço médio da gasolina. Então, eu seleciono eles ali, dou um Enter e OK. Pronto. Agora, no nosso eixo horizontal, eu vou selecionar as categorias. Eu clico aqui em editar, clico nessa setinha para cima. E quais são as categorias? São os anos, né? Então, eles que vão ficar no eixo de baixo, aqui no eixo horizontal, para identificar de qual valor que representa cada período. Então, a gente vem aqui, pressiona OK e OK. Então, observem aqui que o nosso gráfico está praticamente montado. Porém, olha só, o meu eixo aqui vertical, ele veio num formato bem diferente, né? Então, eu pressiono o botão direito, formatar eixo, ele vai aparecer aqui para mim a parte de configuração, eu localizo aqui números, e aqui eu vou colocar um formato de moeda. Olha, apresenta 7 casas decimais, eu vou colocar 4 casas decimais, que é o que a gente colocou nos rótulos aqui. É, Agora eu posso fechar aqui para a gente começar a trabalhar com o nosso gráfico. E a primeira coisa que eu vou fazer, que eu gosto de trabalhar com o gráfico de linhas, é trabalhar com esse gráfico aqui, ó. Então ele representa bem bacana aqui, ele deixa exibido de uma forma bem objetiva aqui, qual que foi o desempenho aqui, né, o desenrolar dos valores do preço que a gente está trabalhando, tá? Então aqui, como a gente já selecionou o nome da série, ele já apresenta o título no meu gráfico, e se eu quiser colocar os rótulos aqui, eu pressiono com o botão direito, em cima das linhas aqui, e vou colocar adicionar rótulos de dados. Ó, ele vai me trazer aqui os rótulos, ele trouxe com a mesma formatação que estava o eixo, então eu tenho que fazer essa configuração aqui. Pressiono com o botão direito, formatar rótulos de dados, e aqui sim eu vou colocar moeda e vou colocar 4 casas decimais. Aqui está bem ruim da gente visualizar, né, esses rótulos, então eu vou colocar ele acima da minha linha. Olha, já ficou um pouco melhor aqui de visualizar, e vou fechar aqui a minha configuração. Então, observem aqui agora, pessoal, que a gente tem um histórico do valor médio da gasolina, do referente aos meses de março, de todos esses períodos aqui. Então, a gente consegue perceber a evolução desse gráfico. E se eu quiser acrescentar mais elementos a esse gráfico, eu clico em cima dele, venho aqui em Design
E aqui em adicionar elementos de gráfico, a gente tem várias possibilidades aqui de acrescentar. Tem tabela de dados, tem as barras de erro e tem também as linhas de tendência. Então, a gente pode fazer aqui uma média móvel, se for necessário, uma previsão linear de como que vai ficar qual que é a previsão de chegar a esses valores de acordo com as informações que estão no gráfico. A gente tem exponencial e a gente tem a linear, beleza? Então aqui, pessoal, é simplesmente para a gente identificar e verificar qual que foi o movimento do valor que a gente está trabalhando. Ah, se ficou muito ruim da gente visualizar assim, a gente pode colocar talvez uma forminha aqui no rótulo para que fique melhor de trabalhar, tá? Mas eu prefiro sempre deixar o meu gráfico aqui, tá? E o gráfico 2 que a gente vai fazer é um gráfico de colunas, né? A gente vai colocar aqui gráfico 2 colunas, beleza? Vamos inserir, então, esse gráfico de colunas. Eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, vou posicionar ele aqui no cantinho e vou aumentar esse gráfico para pegar a maior parte da minha tela. Botão direito do mouse, selecionar dados, e agora a gente vai adicionar outra legenda, né? Outra série. Então, eu vou vir aqui, agora eu quero quantos litros se pode comprar com um salário. Então, eu venho aqui, seleciono o meu título e seleciono os valores desse título. Aqui eu pressiono em OK. E aqui também eu vou selecionar o meu eixo horizontal, que no caso são os anos, né? Seleciono aqui, dou um OK, e aqui sim a gente consegue visualizar quanto que representava, quantos litros que dava para a gente comprar com um salário. Então eu vou pressionar com o botão direito aqui, adicionar rótulos de dados, olha, já aparecem os meus rótulos ali. Aqui sim eu vou colocar uma forma ali bem bacana, ó. Dá pra gente vai colocar umas cores ali também, para ficar melhor de se trabalhar, né? Tem bastante opção aqui para vocês visualizarem essas informações. E, obviamente, que também a gente tem a parte aqui dos designs que já estão prontos aqui na nossa linha do Excel. Então, se vocês quiserem deixar num padrãozinho, aqui fica bem bacana, a gente já consegue identificar que o maior valor aqui, né, que o ano que a gente mais conseguia comprar gasolina com um salário mínimo aqui é o ano de 2017, né? E no restante aqui dos períodos a gente consegue analisar quanto que estava, quantos litros que a gente podia comprar com um salário. Então a dica de hoje era para criar esses dois modelos de gráfico, tá bom? Com base nessa base de dados aqui. Então fiquem ligados, sempre o Excel Sem Rodeios está postando conteúdos bem bacana que vão ajudar no dia a dia de vocês. Muito obrigado.